Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitas informações sobre o Fluminense relacionadas a reforços. Então fica até o final desse vídeo para você saber como que anda essa procura do Fluminense por reforços, mas queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve dessa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, deixa seu like aqui, porque quando você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para cada vez mais tricolores. Tem uma nova opção aqui também, hypar o vídeo. Se você clicar, arrastar para o lado, você vai hypar o vídeo, você também vai nos ajudar muito, dá essa moral pra gente. E lembrando, estamos com o clube de membros ativo. Caso você queira ser membro do Falando de Flu, é só clicar aqui no Seja Membro, seguir o passo a passo, você também vai nos ajudar bastante. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E no jogo de sábado, ficou confirmado que o Fluminense vai atrás de reforços. O Fluminense vai contratar até 2 reforços, pelo que foi falado, né? E também o que a gente conseguiu ver de apuração e tudo mais. Como que vai funcionar essa questão? O repórter da Globo, antes do jogo do Fluminense e Sport, entrevistou o Mário Bittencourt. E o Mário Bittencourt falou que o Fluminense vai contratar um atacante e vai contratar um meia. Essas são as duas prioridades do Fluminense no mercado. Pós-jogo também o Renato Gaúcho foi para a entrevista coletiva, falou que já está conversando pedindo reforços, que a diretoria já sabe dessa necessidade de contratar jogadores e que realmente deve acontecer. Lembrando, nesse momento a janela de transferência está fechada, só que a janela de transferência vai abrir dia 1º de junho e vai até 10 de junho. É uma janela dessas aí, né, extraordinárias que vai acontecer por causa do Super Mundial. Para quê? Para que os times possam se reforçar para o Super Mundial, para que os times europeus também possam meio que negociar contratos e tudo mais para o Super Mundial. E o que eu consegui apurar de informação do Fluminense? O que tem como a gente saber? O Fluminense já até negocia com os jogadores, já tem nomes meio que, como é que eu posso falar? Nomes monitorados. Só que não tem nada certo ainda. O certo é que o Fluminense vai trazer sim um atacante para o Super Mundial. Aí você pergunta, quem pode ser esse atacante? A gente ainda não sabe quem vai ser. A única coisa que a gente sabe é uma informação que tem lá do nosso amigo Leandro Quintela, que ele trouxe algumas semanas atrás, a informação que a Superbet, muito provavelmente, com a renovação de contrato que vem se alinhavando com o Fluminense, vai ajudar o Fluminense a trazer mais um jogador. Tem gente que fala que esse jogador é o Thiago Silva, só que pelo que foi falado lá pelo Leandro Quintela, além do Thiago Silva, o Fluminense deve contratar mais um jogador com o aporte da Superbet. E tudo leva a crer, né? Como foi falado que o Fluminense vai trazer um atacante pelo Mário Bittencourt. Renato Gaúcho falou que estamos procurando um jogador. Essa posição provavelmente vai ser a posição que o Fluminense vai ter um foco maior em contratar. Esse é um centroavante que seja esse cara que vai chegar mesmo para ser o cara que vai resolver, o cara que vai fazer gols, o cara que vai elevar o nível do time do Fluminense. Até como comparativo, o Fluminense vai contratar um jogador semelhante ao que o São Paulo contratou. A Superbet renovou o contrato com o São Paulo também de patrocínio e ajudou o São Paulo a contratar o Oscar. Então, provavelmente, a gente começa a olhar para o mercado europeu, mercado asiático, quem pode ser esse jogador que o Fluminense pode estar trazendo. Tem gente que fala que pode ser o Richarlison, que ele está um pouco em baixa lá no Tottenham. Só que, tipo assim, ele está em baixa, só que no momento que o Fluminense falou de trazer o Richarlison em dezembro até agora, ele melhorou um pouquinho. Até dezembro não tinha nenhum gol e agora já fez 4 gols lá na Premier League. Fala também do Roberto Firmino. Só que o Roberto Firmino ele ganha a bagatela de 10 milhões de reais por mês. Então, ou seja, é muito impossível você pensar num cara desse para vir jogar no Fluminense. E também eu já tive uma informação que, pelo menos nesse momento, não é o Roberto Firmino. Não falaram nada sobre Richarlison, mas a informação que eu tenho é que o Roberto Firmino não é o jogador que o Fluminense está sondando, está monitorando. E a gente começa a olhar, o nome que eu falo foi Roger Guedes, foram vários jogadores. Roger Guedes também vive um bom momento lá no Arranhã, vem fazendo muitos gols, é um cara muito decisivo lá. Porque quando a gente olha, tipo assim, um jogador igual o Roger Guedes, que é um bom jogador, jogando lá nos Emirados, no Catar, ele sobra tecnicamente. Então, vamos esperar, né, o desenrolar dia após dia, quem que pode ser esse super jogador que o Fluminense está contratando com a ajuda da Superbet, ou se vai contratar algum jogador igual o Fluminense vem contratando. Quais são as contratações que o Fluminense fez? O Fluminense gastou mais de 100 milhões de reais no início do ano, contratando Canóbio, contratando Hércules, contratando Lavega, Lescano, Otávio, René, contratou uma infinidade de jogadores. Só que qual que é a minha crítica para essas contratações do Fluminense? Gastou-se muito dinheiro, mas com não jogadores que a gente olhasse e fala, cara, que esse cara aqui chega aqui vai resolver um problema que a gente tem. Não fez dessa forma. O Fluminense investiu muito mais na quantidade de jogadores, encheu o elenco, foram 11 contratações no total, mas se você pega dessas 11 contratações, quem se firmou como titular do Fluminense?
Não tem nenhum. O Hércules é titular hoje, mas é muito criticado. O Freitas é titular e é muito criticado. O Canóbio é titular e é muito criticado. O Canóbio, inclusive, deve perder a vaga para os próximos jogos, ainda mais pelo jogo que o Serna fez. O Freitas, eu acho que é o único que vai gostar como titular, porque eu também acho que o Hércules não vai conseguir se manter de titulares do Fluminense. Se eu te ver, foi muitas contratações por quantidade e pouca qualidade realmente. O que eu falo de qualidade? Não é que os caras contratados são horrorosos, mas não elevam o nível do time do Fluminense. Não é um cara que você fala, cara, esse cara aqui é titular absoluto, esse cara aqui vai me entregar esse resultado aqui. Não tem isso. A gente tem muitas apostas. Então eu espero que nessas contratações que vai ser feita nessa janela de 1º de junho a 10 de junho, se realmente for acontecer, que sejam jogadores que cheguem para resolver um problema, que sejam jogadores que cheguem prontos para jogar e não mais apostas. E para terminar esse vídeo também, o Renato Gaúcho falou na coletiva sobre Renato Augusto. Renato Augusto, que no início desse ano adquiriu uma preparação física diferenciada para tentar se condicionar, para tentar ser o ano dele realmente jogando, tendo oportunidade no Fluminense. No primeiro jogo dele, ele se machuca, né? Que o Fluminense Madureira tem um problema no ombro, tem que passar por cirurgia, fica muito tempo fora e no último jogo ele voltou a ser relacionado. No jogo contra o Sport. Não entrou e o Renato Gaúcho falou sobre ele na coletiva. Falou que o Renato Augusto muito provavelmente vai ter oportunidade, ele quer ver o Renato Augusto jogar e eu acredito muito que o Renato Augusto vai ter oportunidade da forma errada, tá? Por quê? Quando quinta-feira o Fluminense joga lá na altitude contra o time do San José. Eu acredito muito que o Renato Gaúcho vai levar um time misto para lá. A gente vai ver no decorrer da semana, mas eu não acho que ele vai levar todos os titulares. Eu acho que o Ganso vai ficar no Rio, eu acho que alguns jogadores vão ficar no Rio. E ele vai levar um time misto. E se ele levar um time misto, eu acho que o Renato Augusto vai jogar lá. Para nenhum erro. Porque o Renato Augusto ainda também não tá. É um jogador mais veterano. Ele não vai ter esse poderio físico para aguentar jogar na altitude. Eu até acho que o Renato Augusto ainda pode acrescentar, pode agregar. Eu tava com a sensação que ele jogaria nesse último jogo de centroavante, tá? Eu achava que quando o Everaldo cansasse, que ele poderia botar o Renato Augusto, ainda mais quando eu ia no banco, que o Kelvin não estava, mas ele não botou. Mas eu acho que o Renato Augusto vai ter algumas oportunidades assim. Aí vamos ver se ele conseguiu voltar a se condicionar bem fisicamente, se ele vai conseguir entregar tecnicamente, ou se realmente é o fim do Renato Augusto, né? Ele que tem contrato com o Fluminense até dezembro, muito provavelmente deve se aposentar, né? Ele que é um jogador que, tecnicamente, ele foi brilhante na carreira. Todos os times que ele passou, ele jogou muito bem. Só que no Fluminense, a gente pegou o Renato Augusto bem mais no finalzinho, né? Então, eu até falo, ele não aprendeu a jogar bola, mas o corpo dele parece que não suporta mais o jogo de a intensidade alta e tudo mais. Por isso que eu acho que ele não tá dando certo no Fluminense. Mas eu quero ver ele mostrando mais uma oportunidade pra gente realmente falar, ó, não tem como. Renato Augusto realmente já deu no Fluminense. Então vamos esperar para ver como que vai ser essa oportunidade do Renato Augusto. E lembrando, vou até gravar um vídeo, né, para sair mais tarde. Esse vídeo sobre a tabela do Brasileiro. Faltam 2 jogos para encerrar a tabela, a classificação, né, mas o Fluminense vai ficar essa rodada muito provavelmente na quinta, vai ficar na quinta colocação. Cruzeiro superou o Flamengo e tá tudo embolado, né? Palmeiras é líder com 16 pontos. Flamengo é vice-líder com 14 pontos. Aí tem Fluminense, Bragantino e Cruzeiro com 13 pontos. Então, todo mundo colado ali, ainda na briga, mas no vídeo de mais tarde a gente vai falar muito sobre essa classificação do Campeonato Brasileiro. Então, pessoal, se é o vídeo de hoje, se você gostou, deixa seu like aqui. Já falei, quando você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar cada vez mais para tricolores. Também peço para vocês, se inscrevam no canal, nos ajudem a chegar aos 12 mil inscritos e se você quiser ser membro também, Clube de Membros Ativos, se torna membro do Falando de Flu. Saudações tricolores e até a próxima.